8h16, voltamos ao vivo com o Folha no Ar, aqui pela Folha FM, pelo Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa também em podcast, daqui a pouco tem reprise na Plena TV, pela Alexa é só dar um comando, então todos os canais aí para você curtir, compartilhar, seguir sempre a Folha FM. São 8h16 em Campos, de volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Campos tem agora 24 graus, a máxima para hoje é de 29, mínima de 16 graus. Predominância do sol, sem previsão de chuva para esta sexta-feira. Olha, o programa de hoje, que conta com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, tem a presença de Débora Pontes, que é advogada, vice-presidente da Comissão Brasil-África da OAB Rio de Janeiro, vice-presidente do Conselho de Relações Internacionais da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e presidente estadual do projeto Mulheres pelo Novo. Contamos também aqui com a presença da Guiomar Valdez, historiadora e professora do IFE, conversando com a gente. Já falamos aqui sobre, né, a política regional, com vistas à Assembleia e também à Câmara. Agora a gente vira a chave, ainda falando de política regional, mas com as vagas aí para o Senado e a disputa para o governo do Estado. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, chamo você para fazer a gentileza de abrir esse bloco. Pois bem, gente, vamos os dois blocos restantes, vamos engatar um bloco só pela questão do horário. Uhum. Começando pelo estadual, e aí tem uma interface muito interessante, né? Porque todo o quadro eleitoral do Estado e do Brasil era até o dia 28, onde teve a mega operação, os complexos de favelas cariocas do Alemão e Penha, um saldo de 121 mortos, a operação mais letal da história da história fluminense, 4 deles policiais, mortos a serviço do Estado. Bom que se diga, sempre frisar isso, uma operação de caráter institucional para cumprir mandado judicial, pedido, portanto, por um juiz, e sob orientação do Ministério Público, né? A condução da operação é uma outra questão, mas é uma operação institucional, não foi uma diatribe de um governante, um chefe do executivo, né? Uhum. Até a operação, nós tínhamos dois favoritos muito claros nas pesquisas. Flávio Bolsonaro, na reeleição ao Senado, e Eduardo Paes, como disse aqui, já prefeito do Rio, nas pesquisas, todas as pesquisas do governador. Uhum. E não temos nenhuma pesquisa sobre essas duas disputas, pelo menos não pesquisa divulgada, após a operação, que teve amplo apoio popular, né, tanto no plano nacional, quanto no plano estadual, quanto no plano do município do Rio de Janeiro, apoio popular que cresce na escala de 8, mais de 8 em cada vez, entre os moradores das favelas, das comunidades, né? E isso também interferindo no plano nacional, né? Para presidente da República. Lula vinha recuperando popularidade, de julho, pelo menos de julho, da carta de Trump, anunciando as tarifas, que agora recuou, né? Uhum. Recuou. Lula vinha recuperando popularidade de julho até outubro, surfando essa onda de soberania nacional, né? Com vários episódios, também teve 7 de setembro, bandeira dos Estados Unidos, enfim. A PEC da blindagem, chamada da bandidagem, que passou na Câmara e ficou no Senado por unanimidade, que até raro. E a gente tem pesquisa já de presidente, mas de senador e de governador pós-operação nós não temos. Uhum. Eu tenho notícia de pesquisas internas que dizem que após a operação, Castro, que é pré-candidato a senador, em algumas pesquisas chega a ultrapassar Flávio. Que isso?
tal popularidade. E temos medição, ele aumentou 10 pontos de popularidade, o que não é pouca coisa. Né? Bem, como é que... antes da operação, as pesquisas indicavam que havia uma briga pela segunda vaga entre Castro e Benedita Silva, deputada federal do PT. Como é que vocês veem? E é bom frisar, Castro não pode se candidatar à eleição, porque foi vice de Witzel, assumiu e se reelegeu, né, em primeiro turno. Como é que vocês veem essas disputas e como é que vocês projetam elas após a operação policial? Começo agora com a Guiomar. Então, Aloysio, penso eu, nesse momento, enquanto fotografia, que tendo as pesquisas, né, aí para o Senado, ela não mexe no Flávio. Eu acho que Flávio está, salvo algum acontecimento drástico, acho que o Flávio Bolsonaro está consolidado aí, até agora, como pré-candidato à reeleição, né, ao Senado. E acredito que o Castro venha, mas você falou que há possibilidades dele até ultrapassar, né, o Flávio. Isso é uma informação assim, nova para mim, dessa possibilidade. Nesse sentido, não muda o espectro político, né, e partidário. Acho que ambos são do PL. Nesse sentido, uma vitória de extrema-direita, infelizmente. Né? Direita é uma coisa para mim, extrema-direita é outra coisa. Né? Isso me faz lembrar, Luiz, eu sei que você gosta muito de história, do historiador Eric Hobsbawm. Ele tem um livro, além da Era dos Extremos, mas ele tem um livro que é Globalização, Democracia e Terrorismo. Olha isso, em 2011, né? Onde eu estou lembrando dele por causa do extremismo, por conta da extrema-direita, a extrema-esquerda já conhecida historicamente, mas uma extrema-direita revisitada, atualizada. Impressionante como isso também se consolidou historicamente. Bem, nesse sentido, seria uma vitória de uma extrema-direita, para mim, para as duas cadeiras do Senado aqui do estado do Rio de Janeiro. A consideração que eu faria com o Castro, não sei se impactaria, ele tem uma rejeição grande, é isso. Essa questão da rejeição, às vezes a gente esquece, mas será que esse sucesso com a operação, que ele está surfando, aliás, a política está muito de surf, né, de fluidez, a gente depende muito dos acontecimentos, tanta coisa, e o impacto, né, é tão grande que reflete na política mesmo. Então, hoje, se as pesquisas, a possibilidade, inclusive, de inverter, teríamos, para mim, infelizmente, as duas cadeiras de extrema-direita, com a vitória do Flávio e Castro, independente aí da ordem, e isso enfraquece, obviamente, a candidatura de Benedita, né? Também tinha o nome da Clarissa como senadora, salvo engano, naquela listagem, né? Lembro do Molon, ele não era, ele estava próximo, eles estão próximos, a segunda cadeira, salvaguardando aí a questão do Castro, que poderá, se ele souber surfar, né, porque tem isso também, né, tem que saber surfar, depende da onda, né, tem aquela onda lá portuguesa, que não é para qualquer um, tem que ser o mestre, não é? Mas nesse momento vejo que vai ser muito disputada essa segunda cadeira. E também com a operação, Castro aí está vivendo uma situação assim, vantajosa para ele. Até porque as comunidades apoiaram a operação. Imagina, né, relacionar isso na hora de pedir voto, na hora da propaganda. Quem souber fazer isso,
Vai ser muito bom para ele. Né? E para governador, Guilmar? Para governador, eu também acho que o Paes ele está bastante consolidado porque ele tem pouca rejeição. Aliás, não tem, em relação aos outros candidatos, inclusive o Bacelar, o Garotinho, o próprio Flávio, mas Flávio não deve vir como... Quer dizer, essas coisas podem mudar, mas a gente está pensando hoje, né, o quadro hoje. Eu vejo ele consolidado a partir de uma rejeição que é bem menor do que os concorrentes dele atual. Né, ele está tentando um vice, né, para se consolidar, inclusive, no interior. Soube até do Elbert Macaé também, ou seria para Washington o Elbert? Não, o Elbert foi cogitado com o Vladimir, mas já descartou essa possibilidade. Já descartou essa possibilidade, certo. Do Paes, não, seria Vladimir. Tá certo, então. Seria essa a minha opinião hoje com relação ao governador. O Paes consolidado muito por conta da rejeição bem menor. Não sei se a operação que aconteceu vai macular um pouco essa estabilidade no momento, no caso do Eduardo Paes. Débora? Vamos lá. O cenário segue como areia movediça e a cada semana a gente tem uma novidade. De fato que, pós-operação, o Castro atingiu uma popularidade que ele nunca tinha atingido até então. Ele dobrou de tamanho nas redes sociais, ele aumentou 10 pontos percentuais nas pesquisas, e sim, existem algumas pesquisas que apontam, que ainda não tiveram resultado publicamente divulgado, mas que apontam essa inversão entre Cláudio Castro e Flávio Bolsonaro. Mas, por partes, o Flávio partiu, começando pelo Flávio Bolsonaro, ele hoje é um grande AIS do PL e do Bolsonaro pai. O nome do Flávio Bolsonaro já foi cogitado para disputa governador, para disputa senador, e inclusive vem sendo aí ventilado como uma possibilidade de vice-presidente da República numa eventual dobradinha Tarcísio-Flávio Bolsonaro. Isso já vem sendo ventilado nos bastidores. Então, o nome dele hoje é um AIS do PL e do Bolsonaro pai. As pesquisas apontam que a certeza, se é que a gente pode falar assim, por isso que eu até usei entre aspas, né, a certeza é de que ele entraria para uma das vagas do Senado aqui pelo nosso estado, pelo Rio de Janeiro. Eu falo entre aspas porque as pesquisas podem falhar, né? Elas são ali demonstrações de parte da opinião do eleitorado e elas podem falhar, tal qual aconteceu em 2018, quando a gente acreditava que o nosso próximo governador seria o Eduardo Paes, e não foi o Witzel, e o Eduardo Paes perdeu já no primeiro turno para o Witzel, né? Ele entrou em segundo lugar, ele não entrou em primeiro lugar, e no segundo turno, o resultado do primeiro turno se confirmou e o Witzel, então, se tornou o governador do nosso estado. Então, hoje, nesse cenário de areia movediça, em que pese para governador, o nome do Eduardo Paes está ganhando em qualquer cenário de pesquisa, porque qualquer cenário de pesquisa, com qualquer nome que ele esteja disputando, ele está à frente entre 61% e 51% dos votos. Então, ele está muito à frente. Em tese, ele ganharia no primeiro turno uma eleição hoje para governo do estado. Mas a gente também não pode esquecer que com a mega operação que foi capitaneada pelo Castro, em parceria com o novo secretário, né, da Polícia Civil, o Felipe Cury, o nome do Felipe Cury também começa a surgir nos bastidores como uma possibilidade de nome para, então, vir como candidato a governador do estado e, quem sabe, não aconteça como aconteceu em 2018 com o Eduardo Paes. Não sabemos. O cenário ainda é muito incerto. Politicamente, o nome do Felipe Cury é tido como uma certeza, mais uma vez, entre aspas, porque certeza a gente só tem quando o resultado sai, mas o nome do Felipe Cury é visto como uma certeza para deputado federal, mas é uma grande aposta para o governo do estado e que, sim,
titubeia um pouco, começa a fazer balancear ali, balançar, não balancear, mas balançar a possibilidade de vitória certa do Eduardo Paes. Voltando ao cenário, então, para Senado, a gente tem o nome do Flávio como uma certeza, mais uma vez, entre aspas, e o Cláudio Castro ali colado como uma possibilidade de segunda cadeira. Existem outros nomes, como Portinho, que assumiu depois que o Harold veio a falecer, né? O Portinho, então, ele foi eleito como suplente do Harold e assume com o falecimento do Harold. E também é um nome que gostaria de disputar pelo Senado, pelo PL, e esse cenário dentro do próprio PL talvez impulsione o Portinho para disputar um outro tipo de cargo, como deputado federal, ou então uma mudança de partido, a ver como é que o cenário vai acontecer, principalmente no período da janela eleitoral, quando então os políticos têm a possibilidade de mudar de partidos, e aí sim a dança das cadeiras começa a ganhar ainda mais forma. A gente tem a Benedita, que num cenário pré-operação vinha ali em algumas pesquisas aparecendo como segundo nome, e no cenário pós-operação já desceu ali pelo menos 2 posições, e em algumas pesquisas sequer aparece. E a gente tem a Clarissa, né, Garotinho, agora colocando o nome mais uma vez assinado, ela já disputou nas últimas eleições, a rede social dela continua apontando ali ou pelo menos sugere a manutenção da pauta anterior, que era uma pauta voltada à proteção da criança, ao endurecimento de penas voltadas para os crimes de abusos sexuais. Ela falou muito na campanha passada sobre uma possibilidade de castração química, né, de pessoas que violentassem menores de idade, eventualmente de estupradores. A rede social dela mostra ali uma tendência à manutenção temática, mas eu não acredito que haja ali uma possibilidade de crescimento tão grande para fazer com que ela entre ali na primeira ou na segunda vaga do nosso estado. Então, a priori, o cenário que se apresenta hoje é uma cadeira de Senado para o Flávio e uma cadeira de Senado para o Cláudio Castro, e no governo do estado eu não acredito. Embora as pesquisas mostrem aí uma vitória do Eduardo Paes no primeiro turno, acho que muita coisa ainda pode acontecer, e o Felipe Cury pode ser aí o azarão do Eduardo Paes de 2026, tal qual o Witzel foi o azarão do Eduardo Paes em 2018. Só para lembrar, em relação a Portinho, é fato, ele falou depois dessa ascensão de Castro em disputar talvez a eleição para outro partido, tal ascensão de Castro. Essas pesquisas às quais me referi, e a Débora, que está no Rio de Janeiro, está em comando de partido, deve ter tido acesso. Essas pesquisas, bom de frisar, sempre não foram divulgadas. A gente tem notícia que Castro cresceu muito e alguns ultrapassou a Flávio. Não só em pesquisas, como em trackings, né? Que é por algoritmo, né? Citação, né? Divulgadas, né? E em relação à pesquisa, 18, eu ampliei essa janela. 2016, nos Estados Unidos, né, todas as pesquisas apontavam a vitória de Hillary, que se elegeu Trump no sistema do colégio eleitoral, embora Hillary tenha vencido por 2 milhões de votos de diferença no voto popular. E depois de 2018, o fenômeno Witzel, né, muito puxado pelo bolsonarismo. As pesquisas realmente, até naquele momento, nessa janela, e também no Brexit, também em 2016, na Grã-Bretanha, elas não pegaram a velocidade das redes sociais. Né? Não pegaram, foi muito rápido, um tiro de pólvora, não estavam acostumadas com isso. E a partir aquela história, né? A companhia aérea mais segura para você viajar é que acabou de cair um avião e morreu um monte de gente. Porque eles repassam tanto de segurança que se caiu um segundo avião, acabou a companhia. Né? Então as pesquisas a partir desses erros de 2016, Trump e Brexit, e 2018 aqui no Brasil com Witzel, elas mudaram muito a metodologia para tentar a velocidade das redes sociais. E também teve uma facilidade, porque a partir das eleições da Índia, que é de fato a maior democracia do mundo, o WhatsApp foi obrigado a limitar a 5 apenas, endereços apenas, ou a emissão de mensagem para o WhatsApp.
Aí, só a meta fazer isso, a meta não querer perder a Índia, que são 1 bilhão de pessoas, o país mais populoso do mundo hoje, e diminuiu. E a gente sabe que o ITSA foi muito fruto dessa... Na época, você podia, uma mensagem do WhatsApp, mandar para 100 pessoas, né? E isso foi muito limitado. Enfim, só fazer essa adendo. Vamos chegar agora à cereja do bolo, que é a Presidente da República. E também, como comentei aqui, era uma realidade... Vou fazer um resumo da ópera. Lula, de dezembro de 2024 até junho de 2025, vinha em queda nas pesquisas. Aprovação de governo e intenção de voto. Algumas coisas, como falas devidas de Janja na China, a questão do PIX, que foi muito bem explorada pela direita, e desgaste material, né, natural, terceiro mandato, ele vinha caindo. Nunca um movimento brusco, sempre um movimento sutil. Mas se você olhar as linhas, é muito constante, né? Vem a carta de Trump, 9 de julho, a soberania nacional, depois o setembro negro do bolsonarismo, Bolsonaro é condenado, bandeira dos Estados Unidos na Paulista, a esquerda, depois de muito tempo, iguala o número de pessoas na rua e supera o engajamento da rede social, com as manifestações contra a PEC da blindagem ou da bandidagem, e contra o PL da anistia. Depois a química entre Trump e Lula, surpreendendo o mundo na ONU. Foi ontem revelada aí na queda das tarifas, né? Isso é muito mais uma questão interna dos Estados Unidos, inflação aumentando, né? Mas de fato ele recuou. E temos a questão da operação. Lula, esse momento de recuperação que ele teve pós-Trump, de julho até agosto, perdão, de julho até setembro, e em outubro com a operação há um recuo, né? E, assim, para finalizar, não é uma questão do Brasil, embora seja mais grave no Brasil. No Chile, o Cache ficou em segundo lugar no primeiro turno e deve ganhar a eleição no primeiro segundo no primeiro turno, deve ganhar a eleição no segundo turno, em 14 de dezembro, e pasme, a principal plataforma eleitoral do Cache é a segurança pública. Segundo estudos, o Chile não chega a 5% do que se chama governança criminal, que é o crime sendo poder de fato, né, para os cidadãos. Não sei, o Brasil isso é 26%. 26%. Né, segundo o levantamento da Universidade de Cambridge. Então, se no Chile isso está sendo um papel tão importante, né, com menos de 5%, que papel teria no Brasil com 26%? E como é que fica a nossa eleição ao presidente no meio disso tudo? Desculpe pela digressão, mas a questão parece complexa mesmo. Começo agora pela Débora. Só vou pedir, desculpa, Débora, desculpa te interromper, só vou pedir, Guiomar, a gentileza de fechar o seu microfone enquanto você estiver em off, e depois a gente te lembra aqui, se for o caso, se for preciso. Obrigado, Guiomar, sem problema. Débora, desculpa, perdão. Imagina, Aloysio, o cenário é complexo, mas penso que você tocou no cerne da questão. Segurança pública. Esse tema vem sendo colocado na mídia como foco de eleições, não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando, e você acabou de trazer a questão do Chile, por exemplo. Hoje, as pesquisas apontam, a Quest, por exemplo, que é uma pesquisa bastante renomada e qualificada, ela aponta que em torno de 74% da nossa população aqui no Rio de Janeiro aprovou a operação. Aponta ainda que mais de 50% da população nacional apoiou a operação. E aponta que em torno de 60% da população nacional tem como maior dor a questão da segurança pública. E a gente sabe que o processo eleitoral, o processo de formação de voto por parte do eleitor,
ele passa muito pela principal dor que ele está sentindo naquele momento. E a dor atual, a dor latente, o que está pulsando no coração do brasileiro, no dia a dia do brasileiro, é essa restrição do ir e vir, de não poder frequentar certos lugares, de não poder sair certos horários por falta de segurança. E aqui a gente não está falando de gênero, não. Eu, enquanto mulher, é lógico que eu tenho as minhas questões, eu tenho os meus medos, mas nós vivemos isso para independente do gênero, para independente da cidade. Nós vivemos uma epidemia de falta de segurança pública no nosso país. E quem dominar o discurso sobre a segurança pública vai dominar a eleição e o cenário político para 2026. Isso me parece muito claro. Só que, nessa semana, aqui no nosso cenário de areia movediça, a gente teve no Congresso, a gente teve na Câmara, a aprovação do PL antifacção, que já é aí uma demonstração de endurecimento da nossa legislação em face das facções criminosas, do crime organizado, e um início de mudança dessa curva de análise sobre segurança pública no nosso país, que passa de fato a enxergar a organização criminosa como ela é. Uma organização, uma facção, um crime organizado e estruturado, pensado, como se fosse um funcionamento de uma empresa, começa a se aproximar, então, desse conceito e se afastar do conceito de banditismo, como se a gente tivesse que tratar o criminoso que faz parte de uma facção criminosa do mesmo jeito que a gente trataria um ladrão de galinha ou uma pessoa que comete um crime famélico, que é aquela pessoa que vai roubar ali, de repente, algo no mercado porque tem fome. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso precisa ser tratado de forma diferente pela nossa legislação e precisa ser encarado de forma diferente pelo cidadão. Quando, então, quando o PL, o projeto de lei, é aprovado pela Câmara dos Deputados e seguiu agora para o nosso Senado, já com esse endurecimento, isso é um aceno claro, é um aceno claríssimo de que o eleitor, de que o cidadão brasileiro está focado em resolver essa dor latente. E aí eu falo aqui, quando eu estou falando de quem, eu estou falando de nichos, mas a direita, a esquerda, o centrão, pensando em macronichos, quem dominar melhor o discurso e demonstrar capacidade de solução para o cidadão vai ser quem vai ter o trunfo na mão para 2026. Agora, me parece também que todo mundo descobriu isso ao mesmo tempo. A esquerda, que não capitaneava muito bem o discurso da segurança pública desta forma, de cuidar das organizações criminosas como elas devem ser cuidadas, mas pensando a questão de segurança pública por um viés um pouco mais ideológico, também acordou para essa necessidade de endurecimento, e a gente teve a Gleisi Hoffmann, por exemplo, nessa semana na TV, como porta-voz, como porta-voz do PT, falando sobre, então, uma necessidade de diálogo junto ao Senado para fazer ali alguns ajustes no PL, no projeto de lei. Quando eu falo PL, estou falando agora nesse contexto do projeto de lei, antifacção. Então, a gente tem a esquerda acordando para ter um discurso mais consistente com relação ao combate ao crime organizado. A gente tem um centrão que ainda não se posicionou de forma muito clara nesse discurso, mas que está observando o fogo cruzado para saber como vai se posicionar ou a quem vai se aliar nesse discurso. E a gente tem a direita, que sempre dominou já esse debate sobre segurança pública e que segue encabeçando essa discussão. O cenário muda muito rapidamente, a gente tinha aí essa dor latente que já agora na virada, chegando para o final da semana, a gente, para além do PL antifacção, a gente foi absorvido quase que como um caixote na praia. A gente recebe as notícias do Banco Master, que já coloca uma outra dor latente da população, para além da segurança pública, que é o problema da gestão, a falta de eficiência na gestão, a falta de transparência, de clareza, a nossa falta de efetividade no combate à corrupção. Então, eu penso que esses dois temas, eles andam muito de mãos dadas. A gente tem aí uma corrupção que corrói o nosso sistema e que dificulta sobremaneira a aplicação de recursos públicos onde eles deveriam ser aplicados, e aqui eu estou falando especificamente da segurança, que é o nosso tema central. Então, eu penso que
quem dominar o debate sobre segurança pública vai estar correndo anos-luz na frente para a eleição de 2026. E quem entender que a questão é sobre gestão e não é uma questão ideológica, ou seja, quem demonstrar uma maior capacidade de solução e de efetividade vai estar ainda mais à frente do debate político em 2026. Esse é o cenário que eu vislumbro. E nessa esteira, já para concluir, que eu me alonguei, nessa esteira a gente tem alguns nomes, né, aparecendo nesse cenário nacional. O Aloysio trouxe a questão do Lula, a questão desse movimento de declínio nas pesquisas do Lula, e agora uma oscilação, porque com o tarifaço do Trump sendo revogado, entre aspas, né, que a gente não pode falar dessa forma, porque a gente está falando da legislação de outro país, mas com essa suspensão do tarifaço sobre alguns produtos nossos, há uma tendência de que haja uma oscilação e que haja aí um aumento de popularidade do governo Lula, atrelando essa decisão americana a algo relacionado a relações externas do nosso presidente, com o qual eu discordo em gênero, número e grau. Já deixo aqui meu posicionamento. Mas é possível que a gente vislumbre uma oscilação nesse sentido. Mas o fato é que nem um nome indicado por Bolsonaro, que o Bolsonaro a princípio está inelegível para as próximas eleições, nem Lula, que capitaneiam aí essa questão dessa dualidade, dessa polarização, eles não representam, nenhum dos dois, a otimização da boa gestão, a otimização da utilização dos recursos públicos, ou ainda nenhum dos dois também conseguiu propor um plano efetivo, ou ao menos que demonstre para o cidadão uma capacidade de ser implementado e de garantir uma maior segurança no dia a dia. E isso faz surgirem outros nomes de gestores, de fato, no nosso cenário, como a gente tem, por exemplo, o governador de Minas Gerais, que está aí colocado como pré-candidato à presidência da República, que é o Romeu Zema, que já está candidato à presidência e que tem um histórico de gestão e de efetividade, inclusive de resultados extremamente expressivos e positivos com relação ao combate à criminalidade no estado de Minas Gerais. Guiomar. Ao microfone. Nossa, depois das considerações de Aloysio e Débora, vamos lá. Resgatando, Aloysio, a questão das oscilações, da popularidade do Lula, né? Eu resumi aqui, ele ganha muito apertadamente, né, o processo eleitoral em 22, mas a tentativa de golpe de Estado dá um gás 23, 24, mas não segura esse tempo. Vem o Trump, como você chamou atenção, as tarifas, e isso resgata algo simbólico, como a soberania, o nacionalismo enquanto discurso simbólico. A operação, né, de 28/10 resgata novamente o tema da segurança pública, e isso impacta diretamente no processo, né, das pesquisas, no resultado das pesquisas. A Débora lembra do PL antifacção, ela lembra do Banco Master e BRB, e segundo algumas leituras já colocadas, impacta muito o Centrão, em especial o PP e União Brasil, e seus derivados, as suas alianças partidárias. Penso eu que, nesse momento, a questão do Banco Master, que é muita coisa, né, gente? É muita corrupção. E a corrupção, ela se eleva muito no Brasil, ela é crônica, porque o patrimonialismo ainda não foi rompido no Brasil, né? A privatização do Estado brasileiro, né, ainda não foi rompido no Brasil. Então, ela resgata, né, o
o assunto corrupção, e ele é alimentado já há tempo pelo fundo partidário. Eu queria colocar essa questão também, sabe, Débora, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu ouso, é só ousar dizer que os partidos hoje são verdadeiras empresas. Partidos pequenos com milhões. Partidos grandes como o PL, o PT, milhões de milhões de milhões. Isso é difícil ver no mundo. O que o presidencialismo de coalizão criou, esse monstro chamado fundo público, onde todo mundo bebe e disputa, e a lógica empresarial, individualista, de concorrência, de uma cultura não respeitosa, alimenta a corrupção. Então, eu queria registrar esse elemento que pode dar uma arrefecida, nessa queda de popularidade, na discussão que vai agora o PL, né, que você resgatou de antifacção, que atrás e por trás dele existe, adiantando, algo que também está previsto, né, Luísio, no resumo do que nós vamos tratar, sobre a questão da América Latina, não é? Eu não consigo deixar de relacionar antifacção, crime, operação com indústria bélica, com crise norte-americana. Não consigo. Não consigo também desvencilhar a segurança pública, a necessidade de operações institucionais, né? Não sou cega à necessidade, mas também as facções do colarinho branco. A gente tem que ampliar a nossa visão, né? Quer dizer, eu amplio a minha visão e não consigo enxergar a bandidagem dos traficantes que fazem aquilo tudo que a gente sabe, às vezes pior do que a pior polícia militar, por exemplo, do que as facções criminosas do colarinho branco, né? Que a gente já sabe, já se apontou algumas destaques aí, ações da Polícia Federal. Então, quando a gente fala em antifacção, PL de antifacção, quando nós falarmos de narcoterrorismo, estão tentando impor um conceito, uma categoria de análise, que é o narcoterrorismo, para compreender a realidade brasileira, por exemplo, nesse tipo de operação que vem ocorrendo. 2 pontos para terminar, sabe, Débora? Eu discordo de você porque, com relação à gestão, porque eu não vejo gestão pública especialmente, ou qualquer outro tipo de gestão, como algo neutro, como algo imparcial. Gestão tem sustentação, aliás, tem vários tipos, estudos, etc., cuja eficiência ela depende das relações políticas e relações de poder também, e de formato conceitual de que tipo de gestão vai se ter. Então, eu não consigo colocar a gestão como resolver o problema da gestão como algo em si. Eu não desvalorizo a gestão. Uma gestão eficiente para quê? E me pergunto, para quê? Para quem? Em nome de quê? Uma determinada gestão, né? E a sua eficiência. Agora, em si, como algo que vai resolver sozinha, ou na maior parte das vezes, determinado problema, como, por exemplo, gestão pública, segurança pública, a gente discorda nesse ponto. A segurança pública já vem sido colocado, tem a ver com policiamento, com ação efetiva, tem a ver com a presença do Estado nas comunidades, porque para os ricos de colarinho branco, corruptos,
empresários ou não, né? Ele já tem os seus representantes e colocar também no centro dessa discussão se a economia, eu sou meio, vamos dizer assim, talvez dinossáurica, talvez a segurança pública hoje, quente pra caramba, já foi quente tema no passado, eu tenho dúvidas se ela será o carro-chefe em 2026. Eu ainda vejo a economia, resultados econômicos, no final das contas, como algo que vai direcionar. Queria falar mais, anotei, mas falei demais. Mas é isso. Muito obrigado. Eu queria acrescentar só uma coisinha, o Messias, um probleminha aí para o Lula, Senado. Eu vi hoje na Folha a questão da indicação para o Supremo Tribunal Federal do Lula, ao advogado-geral da União, né? E o Alcolumbre enlouquecido, já batendo. Está quente a coisa em Brasília. É Banco Master, agora a vaga no Supremo Tribunal Federal também vai dar a luta aí. Obrigado. Com certeza. Cláudio, deixa eu só fazer um esclarecimento de 1 minuto com relação à gestão, Guiomar, só para também deixar isso claro, talvez eu não tenha me colocado de uma forma clara para você e para o nosso ouvinte. Eu entendo que o voto é uma questão de percepção, e como o eleitor, nas pesquisas e também com as quais eu concordo, no meu entendimento, tem essa dor latente de segurança pública, eu entendo que nós estamos vivendo um momento em que o discurso meramente ideológico ou de ideias pouco concretas e que podem ser pouco efetivas não vai se converter em voto. Nesse limítrofe, eu acredito que o poder de gestão e o poder de conseguir trazer a percepção para o eleitor de que as ações podem se transformar em ações concretas e reais, vai sim se converter em voto. Então é nesse lugar que eu estou falando da gestão, nessa capacidade de demonstrar para o eleitor que se pode agir naquela direção para além de um discurso vazio. Essa coisa de segurança faz aí a gente ficar com a sensação de que não falamos tudo que deveria falar, até porque quem sofre há tantos anos, né, com a insegurança, numa oportunidade dessa de falar, de colocar aqui a sua opinião, né, fica sempre essa sensação de que não falou tudo, não falou o suficiente. Você mesmo, né, Débora, falava aqui no começo do programa, antes ainda de abrir, a Guiomar está lá toda feliz, que está com a casa cheia de netos. Falou, pode acontecer uns barulhos aqui de netos passando. Falei, isso é bom. E você falou o quê? O único barulho que pode dar aqui, e você está no Rio, para quem está nos acompanhando, é de tiro. Cara, o carioca enfrenta isso assim de uma maneira até muito... ao longo dos anos ele conseguiu criar uma maneira mais leve de enfrentar esse terror que é a vida de vocês aí, e a nossa, que também tem as suas particularidades, mas a de vocês muito infinitamente maior, no sentido dessa sensação de insegurança. Isso deve ser fácil não, você sair para trabalhar todo dia sem saber como é que vai ser, assim, um negócio muito estranho. Mas olha, são 8h59. Aloysio, você quer pontuar alguma coisa? Quer fazer mais uma para fechar? Como é que está a sua agenda aí? Eu estou gostando muito do debate, estou aprendendo muito aqui. Muito bom. Eu queria fazer, como você diz, Nogueira, uma série da Netflix de perguntas. Boa, né? boa. Mas boa. Acho que o tempo chegamos ao nosso... hora de caminhar para o nosso encerramento, né? Perfeito. Daí, bom a gente aproveitar a presença de vocês aqui. Pois não, Luiz? Eu não cheguei a colocar, talvez o Guiomar falou sobre isso. Eu acho, assim, que a questão do Messias, a Débora também falou sobre a questão do Messias, ela pode influenciar demais o jogo político e institucional brasileiro. Porque, vamos pegar
Um exemplo prático, a PL da blindagem da bandidagem passou na Câmara, ficou por unanimidade no Senado. O Senado, a Câmara Alta, fazia um equilíbrio com o Davi Alcolumbre para o governo. E uma Câmara francamente de oposição. Não é segredo para ninguém que Alcolumbre queria Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, advogado, de Minas também, como Zema, citado pela Débora, como presidente do Senado. E Lula colocou o Jorge Messias, famoso desde lá do governo Dilma, como Messias ali, que ia fazer o Lula se tornar ministro e tal, enfim. Embora acho que é importante se ter alguém, e a Débora, advogada, sabe muito bem disso, é uma disputa das universidades, e quem indica mais no ministro Supremo é o UERJ, a campeã. Seria o primeiro indicado na Universidade Federal do Recife. Acho que seria muito importante a gente ter essa representação, né? No entanto, Alcolumbre pode reagir, e de ontem para hoje se fala em desencavar a pauta-bomba. Se Alcolumbre fizer isso, se essa PL ficou ruim na mão do Derrite, ela pode ficar pior. Ela pode ficar pior. Dá para só ouvir elas duas sobre isso um segundo? Por favor, acho necessário, por favor. Então, eu comecei por quem? Agora última... pela Guiomar agora. Então, Guiomar, como é que você vê Alcolumbre aí com faca nos dentes? Boa. E outra coisa, Lula sequer ligou para Alcolumbre. Sequer ligou para Alcolumbre para dizer, não vai dar não. E correndo por fora, correndo por fora, Nunes Marques ainda botou uma pilha, falou que ele é um ótimo nome. Não. Que de fato. O foi André Mendonça. Perdão. André Mendonça. E porque os dois são terrivelmente evangélicos. Exato. Guiomar, seu áudio, Guiomar. Eu concordo que seja, no momento, a pauta-bomba. Lula foi muito inábil, não houve habilidade, acho que ele perdeu o time na escolha desse nome, dado ao seu pragmatismo e dado o histórico que o Senado tem colocado para ele de fazer o meio-campo com a Câmara, né? Acho que vão para a briga. Eu acho que vai para a briga. Não sei se Lula vai se sustentar, a não ser negociando questões, nossa mãe, que envolve aí o Master. Olha, no momento, sinceramente, eu tenho que pensar mais a respeito desses fatos e desses envolvimentos. O que penso, porque isso foi hoje de manhã eu lendo a questão do Alcolumbre, né? Então eu estou ainda processando, mas penso que é pauta-bomba, que Lula foi inábil na indicação do Messias, tá certo? Mas nós temos outros elementos também que estão aí dessa semana, dos últimos 2 dias. Eu volto a chamar a atenção para a questão do Master e BRD, porque envolve uma maioria esmagadora dos legisladores da Câmara Alta e Câmara Baixa, envolve algo, aí é pura intuição, algo está me dizendo que alguma saída vai ser por ali, algum acordo vai ser por ali, porque já estão, salvo engano, indo para além, né, dos diretores, diretamente ali do banco, mas indo para políticos e grupos políticos, já é fato. Então, Aloysio, eu não tenho essa resposta concreta, só acho que é pauta-bomba, sim, e que vai ter que ser administrado por Lula, e penso que essa questão do Master vai ser um divisor de águas aí de negociações. Inclusive, o Master, é bom lembrar, a rede de influência, o principal agente político do Master era Michel Temer.
Exatamente, exatamente. É porque é isso. Mas, enfim, Débora, Alcolumbre... Ibanez também, se não me engano. Ibanez muito ligado também. Cláudio Castro aplicando dinheiro na Previdência. E o Previdência, meu Deus do céu. Tá? Eu acho que vai ser por aí. A bomba é muito grande. É muito de alta periculosidade. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Mas, Débora, para finalizar, Alcolumbre, Banco Master, alguma consideração? Eu tenho algumas considerações sobre essa questão da bomba, da indicação ao STF, e vocês já trouxeram algumas questões relacionadas às possíveis repercussões políticas dessa indicação ter sido feita sem nenhum tipo de alinhamento prévio e das consequências que podem acontecer depois disso. Mas, em que pese eu concorde com você, Aloysio, sobre a necessidade de representatividade do Brasil na Suprema Corte, né, de ter ali, de fato, a UERJ tem diversas indicações do STF. Eu sou parte da UERJ, trabalho na UERJ, então eu sei disso, né? Lá a gente convive essa semana, por exemplo, nós tivemos a comemoração dos 90 anos de existência da Faculdade de Direito da UERJ, que precede a própria criação da Universidade do Distrito Federal, que depois veio a se tornar a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, essa semana nós comemoramos 90 anos de existência da Faculdade de Direito lá. Mas em que pese eu concorde com você sobre a representatividade do território nacional na nossa Suprema Corte, eu ouso discordar que o Messias não é exatamente uma boa indicação. Na verdade, corroboram o modus operandi de indicações de pessoas que são amigas ou que favorecem o PT ou o Lula de alguma forma. A gente teve a indicação do Toffoli, que à época era um jovem advogado do PT, depois a gente teve a outra indicação recente do Zanin, que foi advogado do Lula durante os processos da Lava Jato e que foi completamente desmantelada há pouco tempo, e a gente não tem nenhuma pessoa sequer ainda presa em razão da Operação Lava Jato, e agora a gente tem a iminência de indicação do Messias ou do Cias, conforme ele passou a ser conhecido ali entre os anos de 2015 e 2016, por ter a ideia ou por ser ali o mensageiro do documento que faria com que o Lula, então, pudesse se tornar ministro da Casa Civil e não fosse atingido pela prisão à época. Então, me parece uma indicação desastrosa por muitos aspectos, inclusive do ponto de vista jurídico. E aí, falando como jurista, eu entendo que a Suprema Corte é uma esfera em que é naturalmente permeada pela política, porque o nosso modo de indicação é político, então não dá para despolitizar a Suprema Corte, contudo, fazer com que a Corte vire ali um cenário entre amigos capazes de favorecer quem está no poder é algo desastroso, na minha opinião. Então, para além do cenário de desastre político entre Lula e Alcolumbre, eu ainda destaco essa questão aqui, de que indicar mais um amigo para a Corte vai fazer com que a Corte fique ainda mais politizada e ainda mais isenta daquilo que ela deveria estar fazendo e não faz, que é julgar processos do ponto de vista jurídico e constitucional e não do ponto de vista político, que é um trabalho das nossas casas legislativas. E teve a questão ainda, a gente não falou, a hora voa e aí atrapalha aqui o raciocínio, a fala, né? Teve pelo menos aí 50 dias de pauta travada lá na aprovação do nome de Gonê, indicado pelo Lula, que só saiu depois de um jantar, né, de Lula com o Alcolumbre. E não é o mesmo procedimento na indicação do Messias, né? E aí fica essa coisa bem lembrada aí pelo Aloysio, que pode sim, de fato, ser mais um complicador. Ele não tem até essa oposição da Câmara e pode perder o apoio que ele tem lá. E, aliás, no Senado, Gonê foi aprovado com a menor votação, historicamente, né, na condução de um procurador-geral da República para o cargo. Gente, são 9h10. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo programa. A hora voa, passa mesmo. Eu vou começar ao contrário do que vou encerrar ao contrário do que a gente abriu,
trazer a Guiomar primeiro para fazer o seu fechamento aqui com a gente hoje. Agradecer muito, Guiomar, sempre aí pela sua participação, pela sua colaboração. Como disse a Luísa, né, mais cedo um pouco, né, aprendemos um pouco mais, bastante aqui com vocês hoje. Obrigado, professora. Bom dia e até a próxima. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Grupo Folha por esse espaço plural. Agradecer muito a te conhecer, Débora. Tá bom? Aprendi muito também. A você, a Luísio, que tem sido uma luz aí em Campos dos Goitacazes, abrindo espaços para o bom debate, para o bom combate na vida política brasileira. Queria reafirmar nessa minha finalização um aspecto que a Débora chamou com relação ao Supremo Tribunal Federal. O nosso modelo, ele politiza, a politização está presente, inclusive uma das pautas, né, da direita é votarmos muito, né, na direita para o Senado, inclusive para a questão de impeachments, né, para o Senado, porque, salvo engano, é o Senado a casa de empichar ministros do Supremo Tribunal. Então, a política, né, a neutralidade, a imparcialidade, ela não condiz com a realidade que a gente vive. E, nesse sentido, queria deixar aos ouvintes que procurem, num processo eleitoral, compreender mais as origens dos seus candidatos, seus posicionamentos diante de coisas objetivas do seu partido, não é? Do que ele traz, que o eleitor seja objetivo, que ele cobre coisas que doem nele, por exemplo, como segurança, mas também como salário, mas também como estabilidade no emprego, uma educação que não abre só as portas, mas também dê uma boa escola de qualidade, e por aí vai. É muito difícil. Eu hoje sou muito pessimista, tá, ouvintes? Pessimismo é diferente de desesperança, né? Eu alimento minha esperança, mas hoje o quadro político, ele não é de renovação, de superação, é um predomínio da direita. A direita é de conservar, não é? Eu ainda sou daquelas que pensam uma outra realidade para além do modelo de sociedade que a gente vive. Não acabando com tudo que já existiu, obviamente, o pensamento tem que ser dialético, não é? Mas o quadro para a política brasileira, hoje eu tenho dúvidas até se o Lula, que não é meu candidato preferido, ele sofra reveses conforme vem acontecendo aí na América do Sul, como, por exemplo, a possibilidade do Chile. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada, Luísa. Gostei demais, aprendi demais, ouvi, é muito importante. Valeu mesmo. Prazer. Ouviu, Débora? Está com você. Um grande abraço. Valeu, professora. Débora, obrigado também, prazer todo nosso poder recebê-la aqui nesta manhã, debate muito bom, e vocês são, o que a gente pode falar, são as pessoas certas, estão no lugar de fala, em muitos casos, como temas que nós tocamos aqui. Muito bom contar com sua presença, muito obrigado, mais uma vez, um prazer, bom dia, até a próxima. Obrigada, Cláudio, mais uma vez, Cláudia Luísa, pelo convite, o Grupo Folha, pelo trabalho que faz, por contribuir para o diálogo, isso é fundamental. Professora Guiomar, muito obrigada pela partilha aqui nessa manhã de sexta-feira, conversando sobre temas tão relevantes. E, ouvintes, o meu convite é para a gente refletir sobre esses conceitos que, às vezes, são
caixinhas que não são exatamente reais. A gente precisa, sim, pensar fora da caixa, para além só de conceitos relacionados à direita e à esquerda. Muitas vezes a gente acaba confundindo certos aspectos do pensamento, certos aspectos da ideologia, como se direita e esquerda fossem. Então, é importante a gente ter aqui na nossa consciência e no nosso entendimento de que direita e esquerda são entendimentos políticos sobre formas principalmente de pensar o Estado. Ao passo que a direita pensa num Estado um pouco mais enxuto, e mais eficiente, dando ali os recursos e as ferramentas para quem efetivamente precisa e dando também as ferramentas para o mercado privado evoluir com menos burocracia e desenvolvimento social. A esquerda, no âmbito político, ela pensa ali num Estado mais forte, num Estado que dê as condições para o cidadão prosperar. Então, é uma forma diferente de pensar o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do Estado. Mas existem também, junto com esses pensamentos políticos, pensamentos filosóficos, ideológicos, de costumes, que embasam também algumas formas de agir e de pensar a política. Então, a gente tem o conservadorismo, como a Guiomar trouxe, atrelando ali à direita, de que o conservadorismo, a questão de manter as coisas, manter os costumes, manter as tradições, lógico que inovando naquilo que for preciso, e o progressismo na ideia de trazer novas ideias e novas vertentes, principalmente do ponto de vista dos costumes. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que existe a mescla, existe a direita liberal e existe a esquerda conservadora, existe a esquerda progressista e existe a esquerda conservadora, existe a direita liberal e existe a direita conservadora, porque são aspectos diferentes da forma de pensar. Então, não vamos colocar todo mundo nas mesmas caixinhas. Aqui é a fala de uma mulher de direita liberal. Então, foi muito bom poder estar aqui com vocês nessa manhã, discutindo sobre assuntos tão valiosos e que vão, sim, impactar cada dia mais lá na nossa decisão em outubro, em 2026. Obrigada mais uma vez. Muito bom, valeu, Débora. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio aqui para fechar com vocês também, o bom dia, o encerramento, né? E anunciar amanhã, o Jornal Folha da Manhã estará bem cedo aí nas bancas e nas casas dos assinantes, edição aí do sábado. Aloysio, obrigado por hoje, né? Valeu aí pela semana inteira também e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto, na técnica. Parabéns mais uma vez pela merecida vitória do Fluminense, que você não assistiu, porque ficou com medo de ver o jogo. Eu tava meio esse negócio de Mick Jag, né? Meio pé frio. Então deixa quieto, deu certo, vamos nessa onda assim que tá dando certo. E Beto, nunca mais faço um programa sobre futebol antes do jogo Flamengo jogar com você, viu? Eu não te avisei, desculpa, Beto. Não, perdão, Beto não veio, ele sumiu. Então eu acho que ele tá igual aquele coisa do Flamengo, ele perdeu o rumo de casa. Quem veio foi Marcelo, que infelizmente é outro flamenguista. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pelo apoio na técnica. Agradecer demais a Guiomar, a Débora. Guiomar é uma conhecida, eu conheço há algum tempo, quer dizer, é de Campos, né? No IFE, na opinião pública, né? A Débora, agradecer ao Buchaú, Alexandre Buchaú, pela indicação da Débora, eu não conhecia e realmente acrescentou muito aqui ao debate, agradeço, e também a visão de jurista, né? Mas também a visão política, né? Eu fico pensando, direita e esquerda, são considerados os pais de uma coisa e de outra, como é que Thomas Paine e Edmund Burke veriam a esquerda e a direita de hoje, né? Paine era defensor, por exemplo, que o cidadão tivesse uma arma. Era de esquerda, hoje seria quase bolsonarista, né? Então as coisas mudam e trazem contradições, e é bom que assim seja. Para terminar, assim, eu acho que usando o que a Débora falou, que o problema está em você pensar só numa caixa, né? Eu acho que eu não sei se a segurança pública vai ser a pauta central. Eu sei que está sendo no Chile, onde o problema é muito menor do que no Brasil. E é nosso vizinho aqui, né?
haver, né? Pode ser motivo econômico também, Jim Carville, né? Economia estúpido, a frase ficou famosa. Mas eu acho assim que o problema, na minha visão particular, e aí questão de opinião, está quando uma esquerda quer tratar o traficante uniformizado com traje camuflado militar, colete tático, o turno militar, fuzil de assalto, granada, drone bombardeando polícia, treinado em tática de guerrilha urbana, tratar esse elemento como uma vítima da sociedade capitalista. E acho que o problema da direita está em achar que bandido bom, e não toda a direita, né, mas da extrema direita, como disse Guilmar, que o bandido bom, o bandido morto, só vale para o dado pobre preto da periferia do tráfico. Não vale, como ela disse, para quem causa muito mais dano à sociedade, um dano ao erário público de bilhões, como parece ser o caso aí do Master, né? E, enfim, uma vida nababesca, né, de ostentação, enfim. Eu acho que o caminho do meio é desejável, eu acho que a gente tentou aqui caminhar nele nessa manhã de sexta-feira. Obrigado às duas por isso. Valeu, gente. Olha, são 9h21, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, né? De volta segunda-feira a partir das 7 da manhã. Obrigado pela companhia, você que nos acompanhou, você que está acompanhando. Monteiro, sim. Desculpa, só mais um detalhe que eu notei. Você falou que a Débora vive problema, barulho de bala e tal. E que é uma coisa... Cara, vai no Santa Rosa, vai no Parque Prazeres, aqui em Campos. Sim, sim. É o mesmo problema. Infelizmente. A realidade... Aloysio, São João da Barra. São Francisco, gente. Seus de São Francisco de Itabapuana. Tá? Generalizou cada um na sua dimensão e intensidade. Aqui na Baixada já tem cobrança de mensalidade para oferecer, no estilo milícia também. E o medo pode ser um grande cabo eleitoral e isso é terrível. Isso é terrível. Por isso Mineiros, 5 não tem governança criminal. 5. Olha isso. É terrível. E a Débora foi feliz. Quem dominar essa fala, quem dominar esse discurso e apresentar realmente soluções viáveis, pode levar essa eleição. E assim, historicamente falando, talvez a esquerda, né, tenha dificuldade com essa pauta. Mas isso é aquilo que a gente também já conhece. Já também foi dito aqui, né? Tem todo um alinhamento de diálogo para, né, poder acertar isso. Gente, 9h23. Obrigado mais uma vez. Muito bom conteúdo produzido aqui hoje. Tenham todos um ótimo final de semana. A gente segue aqui na Folha FM a partir de agora com música e informação. Folha no Ar de volta na segunda-feira. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. 98,3 Folha FM. Bom dia, seu Sérgio. Estamos